povo, voltando à aula de história e falando sobre o apartheid. Lembra que eu falei para vocês no último bloco? Em 1948, os governos de origem europeia instituíram leis racistas, o apartheid. Olha lá, bairros para brancos e negros, escolas, hospitais, transportes, tudo separado. Hospital para branco, hospital para negro. Escola para branco, escola para negro. Tudo separado, bebedouro, tudo. Era um segregacionismo mesmo. Os negros não tinham direito a voto, não tinham direito político, não tinha direito a voto. Né? Nos anos 50, líderes negros fundaram o Congresso Nacional Africano, CNA. Os líderes negros eles fundaram o CNA, o Congresso Nacional Africano, para fazer uma resistência contra esse regime de apartheid, contra essas leis segregacionistas. Recebendo uma pressão mundial, né, aliás, o CNA lutou pra caramba, lutou muito contra o regime do apartheid, mas seus principais líderes acabaram sendo mortos, aprisionados, e talvez o principal líder do CNA foi Nelson Mandela, uma das figuras mais importantes do século 20 e 21, se não a mais importante. Morreu no século 21, né? Recebendo uma pressão mundial pelo fim do apartheid, já na década de 80, começou então uma transição. Né? Vamos dizer que os brancos receberam uma pressão mundial de países ocidentais, receberam uma pressão mundial pelo fim desse apartheid, desse segregacionismo. Eles começaram a ser boicotados, a África do Sul começou a ser boicotada e começava a enfrentar alguns problemas econômicos. Então começa, vamos dizer assim, uma ideia de abertura, de fim desse regime de segregacionismo. Em 1990, a principal voz dos negros, que estava presa, tinha pego uma prisão, foi julgado e pegou prisão perpétua pelas suas ações contra esse regime de segregacionismo. A principal voz dos negros foi libertada, Nelson Mandela. Nelson Mandela que ficou um pouco mais de 26 anos preso, coisa de maluco. Hoje, por exemplo, a cela onde ele ficava preso, que era uma cela de um pouco mais de 1 metro por 2 metros, hoje é objeto de visitação, né, objeto turístico. Nelson Mandela, então, ele foi libertado. Os líderes brancos e negros, eles pactuaram a transição para o regime multirracial. Ocorreram eleições na África do Sul e o Nelson Mandela, candidato, que ficou 26 anos preso, mais de 26 anos preso, candidato à presidência da República, ele acabou sendo eleito em 1994. Em 1993, o Nelson Mandela recebeu o Prêmio Mundial da Paz também. Ele recebeu o Prêmio Mundial da Paz e em 1994 ele foi eleito presidente da África do Sul. Muito legal a presidência do Mandela. O Mandela ele fez um governo de conciliação. Ele tentou construir um país sem ódios. Ele ficou mais de 26 anos preso. É natural que determinada pessoa que tenha raiva, ódio dentro do seu coraçãozinho, quando assume uma posição, vamos dizer assim, de domínio, começa a perseguir aqueles que o prenderam. Mas não, ele não fez isso. Ele tentou promover a conciliação entre brancos e negros e formou um governo muito interessante. A situação econômica da África do Sul ainda é difícil e a pobreza dos negros ainda muito presentes. Né? Os bairros ainda continuam, né? Ainda existe essa coisa do segregacionismo que ainda prevalece, não as leis de segregacionismo, mas ainda existem os bairros de negros, como Soweto e tudo mais. A África do Sul é o país que hoje apresenta a melhor condição econômica do continente africano, porém está muito longe de um desenvolvimento. É um país que tem um pequeno parque industrial, mas é um país que também tem uma pobreza muito grande, tem muitas tribos, muitas etnias diferentes, né? O que acaba tendo, né, vamos dizer assim, graves problemas econômicos. Tem uma pobreza muito forte ali, assim, mas a África do Sul é um país que, durante o governo do Mandela, né, acabou sediando até a Copa do Mundo também, que isso traz rentabilidade econômica e tudo mais. Mas a África do Sul ainda é um país subdesenvolvido que apresenta, né, um número de pobreza muito grande. Esse daí é o Nelson Mandela. Nelson Mandela é uma figura, talvez a figura mais importante do século XXI. Eu digo mais importante em termos da questão humana, né, assim. É difícil surgir uma pessoa que tenha mais humanidade do que esse homem. 26 anos preso, assume a presidência da África do Sul e não vai perseguir aqueles que o mantiveram aprisionados por mais de 26 anos.
Então tá aí, África do Sul. Agora a gente começa a falar de uma outra área, vamos agora para o Oriente Médio, né? Nós vamos falar um pouquinho do nascimento do Estado de Israel e tudo mais. Olha lá, o Oriente Médio ele tem uma população de aproximadamente 270 milhões de pessoas, que elas são muito diferentes etnicamente, culturalmente e religiosamente, o que explica de certa forma os constantes conflitos naquela região. Também é uma localidade que nasceram as três principais religiões monoteístas do mundo. Primeiro o judaísmo, depois o cristianismo e, por fim, o islamismo. Religiões muito famosas. O cristianismo que tem o maior número de adeptos do mundo, né? Uma religião, mais de 2 bilhões de habitantes. E o islamismo, que é a religião que mais cresce em número de adeptos hoje. Até o início do século XX, toda a região era controlada pelo Império Otomano. Só que ela deixou de ser controlada pelo Império Otomano porque na Primeira Guerra Mundial o Império Otomano acabou, dando origem ali a vários países, Síria, Arábia Saudita, Iêmen, Líbano e assim por diante, né? Com o esfacelamento do Império Otomano, com o fim da Primeira Guerra Mundial, os franceses e os ingleses, que eram países importantíssimos da Europa, estenderam seus tentáculos sobre a região e mantiveram domínio na região. Você tem, por exemplo, os franceses presentes dentro do Líbano, dentro da Síria, os ingleses presentes, por exemplo, no Iraque, presentes no Irã. Somente 2 países tinham a sua independência, a Arábia Saudita e o Iêmen. Os outros com domínio ali, direto ou indireta, de franceses e ingleses. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente avançou no tempo e no espaço, houve a criação do Estado de Israel. O Estado de Israel vai ser criado em 1948, porém sua construção reporta ao século XIX. O início de uma tentativa para a criação do Estado de Israel, ela já reporta ao século XIX, final do século XIX. Aqui você tem, olha lá, a Turquia, o Iraque, aqui você tem o Afeganistão, né, o Afeganistão aqui, Emirados Árabes, o Catar, o Kuwait, Arábia Saudita, Israel, Jordânia, Líbano, que não tem o nome, Iêmen e Omã. Né? Toda essa região foi uma região dominada e imperializada, principalmente por ingleses e franceses. Olha lá. A construção do Estado de Israel. Na antiguidade, os hebreus, judeus ali, que hoje são chamados judeus, eles habitaram a região da Palestina, só que eles foram expulsos de lá. Por volta de 70 depois de Cristo, os judeus foram expulsos pelos romanos, porque os romanos dominaram a região, os judeus não aceitaram esse domínio, reagiam aos romanos. Os romanos, então, acabaram expulsando os judeus de lá. Os judeus se espalharam pela Ásia, mas principalmente foram para a Europa e continuaram sendo perseguidos na Europa até. Quem expulsou os judeus de lá foi o imperador Vespasiano. Ele promoveu a chamada diáspora judaica. Quando você expulsa os judeus de lá, configura a diáspora judaica, a dispersão dos judeus. Os judeus eles vão principalmente para a Europa, mas também alguns vão para a Ásia. Em 1897, a gente já falando de século XIX, Theodor Herzl, que era um jornalista, ele convocou um congresso. Esse congresso ia discutir sobre o sionismo. O que é o sionismo? A volta dos judeus para o Sion, que é a região onde se encontra hoje o Estado de Israel, né? A região onde tem hoje a Palestina. Então, o sionismo, a volta dos judeus para a terra prometida, né, a Canaã, né, a terra prometida. Herzl acreditava que por meios diplomáticos seria possível conseguir criar o Estado de Israel, mas naquele momento não se mostrava tão efetivo assim. O local escolhido pelos judeus foi a Palestina, que era o local onde os hebreus habitavam, né, hebreus judeus habitavam lá na antiguidade, e do local que eles foram expulsos. Então, o local escolhido pelos judeus foi a Palestina. Então, eles começaram a voltar para a Palestina e comprar terras na Palestina. A gente não pode esquecer que os judeus estão espalhados pelo mundo inteiro e eles têm dinheiro, são ricos. Então, os judeus começaram a financiar a volta de alguns judeus para a localidade onde era Canaã, a Palestina, e lá eles começaram a comprar terras, foram comprando cada vez mais terras. Esse processo de volta para, né, a sua terra é chamado sionismo. Porém, a Palestina estava ocupada pelos árabes naquele momento. E os árabes não gostavam e não gostam dos judeus. E aí começa já a haver uma certa animosidade. Em 1917, né, o ministro das Relações Exteriores inglês, ele emitiu uma declaração, a declaração de Balfour, onde eles aceitavam a ideia da criação de um Estado judaico.
Só que naquele momento os ingleses falaram, né, o primeiro-ministro ali, ele faz essa declaração de Balfour, olha, temos que criar um Estado judeu no Oriente Médio. Isso acabou deixando os árabes em polvorosa, que os árabes não queriam a presença de Israel de forma nenhuma ali. É aí que os ingleses vão dar um passo atrás, porque os ingleses naquele momento também já começam ao quê? A usufruir do petróleo, e a maior parte do petróleo estão em países árabes. E aí os ingleses dão um passo atrás, já não apoiando a formação do Estado judaico, o Estado de Israel. Mas vem aqui, olha lá. Após o Congresso Sionista, 1897 lá, que eu coloquei para vocês, é isso? 1897. Após o Congresso Sionista, as imigrações dos judeus foram se intensificando, eles foram comprando terras lá. Com o término da Segunda Guerra Mundial, mais judeus chegaram à região, foi criada a Liga Árabe. A Liga Árabe ela foi criada para combater a presença dos judeus. Os árabes se uniram e queriam combater a presença dos judeus, queriam expulsar os judeus de lá. Os horrores do Holocausto, né, que ocorreu após a Segunda Guerra, durante, na realidade, a Segunda Guerra Mundial, onde foram mortos mais de 6 milhões de judeus, acabou despertando uma certa... como que eu vou colocar? Não vou colocar pena, que não é legal, né, assim, essa palavra. Uma comoção mundial, e aí a ONU vai começar a discutir a criação do Estado judaico. Olha lá, os horrores do Holocausto foi divulgado e a Liga Árabe queria impedir a criação do Estado judaico, mas isso não foi possível. O impasse acabou sendo discutido na ONU e a ONU criou sim o Estado de Israel. Decidiu-se pela criação do Estado de Israel e do Estado palestino, que é isso aqui, ó. Essa parte aqui laranja é o Estado judaico, o Estado de Israel. E a parte aqui amarelinha é o Estado, né, o Estado palestino. Porém, toda essa área era domínio dos palestinos, que é o povo mais pobre né, entre os árabes. Tudo isso era o Estado palestino. Agora os palestinos teriam que dividir com os judeus, fora que os palestinos ficaram com a menor parte, 43% do território, né, daquela região. Óbvio que os árabes não aceitaram, os palestinos não aceitaram. E logo que é anunciado o Estado de Israel, já inicia-se um conflito bélico, um conflito militar entre árabes e judeus. Olha lá. Decidiu-se pela criação do Estado de Israel e Estado palestino. A cidade de Jerusalém ficou, né, pela ONU, decidido que a cidade de Israel seria uma cidade de administração internacional. Foi a decisão da ONU. Então, a Jerusalém não ficaria nem para os judeus e nem para os palestinos. Jerusalém seria uma cidade de administração internacional. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém é uma cidade sagrada para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. Foi decidido que Jerusalém teria uma administração internacional, foi decidido pela ONU. Depois de muitos impasses, David Ben-Gurion, judeu, fundou oficialmente o Estado de Israel em 1948. 1947 foi a decisão da ONU da criação dos dois estados. O amarelinho, Estado palestino, e o laranja, Estado judaico, tá bom? Olha lá. Ali já começam os conflitos, então, entre os árabes e Israel. Quando eu falo árabes, eu não estou falando só palestinos. Você tem mais árabes. Você tem ali os jordanianos, os sírios, os egípcios, e a gente vai discutir a respeito disso. Logo após a fundação do Estado de Israel, iniciou-se o primeiro conflito árabe-israelense. A Liga Árabe não aceitou a resolução da ONU e declarou guerra a Israel. Egito, Iraque, Síria, Transjordânia, que depois vai ser a Jordânia, uniram suas forças contra Israel e atacaram Israel. Com um exército muito forte, apoiado pelos Estados Unidos, Israel venceu a guerra. Mais de 1 milhão de palestinos foram expulsos do seu território, aquele território que a ONU tinha colocado como território palestino. A situação dos palestinos ficou precária, eram refugiados e não tinham seu território. Os palestinos começaram a se refugiar, por exemplo, no sul do Líbano, foram para a Síria, foram para a Jordânia, mas principalmente sul do Líbano, que vai gerar uma outra guerra também. Em 1964 foi fundada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, tendo como principal figura Yasser Arafat. Yasser Arafat, ele era líder da Fatah, que era um grupo de guerrilha que atacava os judeus, que atacava os israelenses.
mas Yasser Arafat resolveu mudar a sua forma de ação e se tornou, pegou na diplomacia, vai tentar criar o Estado palestino através de ações diplomáticas, não mais de guerrilha. Em 1967, eclodiu um novo conflito entre os árabes e os judeus, que foi a Guerra dos 6 Dias. No próximo bloco eu falo para vocês da Guerra dos 6 Dias. Até o próximo bloco.